Olá, é com prazer enorme e com alegria muito grande que nós começamos este trabalho, este estudo bíblico que nós estamos fazendo desde Gênesis a Apocalipse. Nós estamos facilitando a vida das pessoas que querem Deus. A Bíblia fala que haveria uma grande sede, fome, não fome só de pão. Fome de pão, água e pão é a natural. E existe também a espiritual que está acontecendo nos dias de hoje. Porque nós estamos próximo à vinda do Senhor Jesus Cristo. E as Escrituras estão cumprindo. E nós estamos aqui para ajudar as pessoas que verdadeiramente querem algo sério, que está difícil de encontrar a verdade. Está difícil, porque os homens preferiram mais as trevas do que a luz, e os falsos profetas estão aí. E hoje nós vamos falar a respeito do engano que as pessoas passam, principalmente aqui no Brasil. As pessoas têm a mania de adorar e acreditar em pessoas que têm muito dinheiro, que têm muito estudo. Não é errado ter estudo, não é errado ter dinheiro, mas é uma cultura que eles trazem para dentro da igreja. Se o pregador chegar com um dedo cheio de anéis, se ele chegar bem vestido em um carro do ano, significa que ele está sendo ali abençoado. Então, passam fazendo propagandas na rua que vai vir tal pregador, que é um pregador famoso, e a igreja enche de pessoas, enche de irmãos, pensando que vai receber uma bênção ali, que aquele pregador ele está mais próximo de Deus. E quando nós vamos para a Bíblia, é completamente ao contrário. Isto é uma fraqueza que nós temos, de olhar pela aparência. Mas Deus não olha para a aparência. As pessoas que Deus usou na Bíblia eram pessoas ignorantes, iletradas, pessoas que não tinham leitura, como Pedro, João, não tinha leitura. A maioria não tinha leitura. São pessoas que geralmente são pessoas que moram em fazendas e pessoas mais distantes da civilização. E são as pessoas que Deus mais usa, são aquelas pessoas que o mundo não dá nada por elas. Então, está acontecendo isso, principalmente aqui no Brasil. Em 1 Romanos, veja uma coisa que está acontecendo muito. 1 Romanos 25. Pois, 1 Romanos, versículo 25, está escrito assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Você mostra as Escrituras para as pessoas preferem acreditar naquele pregador que tem uma vida financeira elevada. Então, essa Escritura é justamente isso daqui, ó. As pessoas preferem acreditar nessas pessoas do que acreditar nas Escrituras sagradas. Olham a aparência, aquela pessoa está sendo abençoada lá, ó. Ela tem dinheiro. Nem todo sinal de prosperidade é bênção, mas também nem todo sinal de miséria é bênção também. Nós não devemos ir nem para um extremo e nem para o outro lado do extremo. Vamos dar uma analisada nas Escrituras
E eu vou mostrar para vocês o estilo de pessoas que Deus usa. Geralmente ele usa esses tipos de pessoa. Veja aqui um aqui, totalmente diferente daqueles pregadores que nós temos hoje. São Mateus 3, que fala de João Batista, que precedeu a vinda de Jesus. Vocês vão reparar aqui a maneira que este pregador veio. No verso 4, Mateus 3, verso 4. E este João tinha em seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro. Aqui dá para ver o estilo de pessoa que era este homem. Este homem que provavelmente foi criado sem pai ali no meio do mato, longe da civilização. Geralmente essas pessoas que Deus trabalha, eles vivem longe da civilização. A maioria sem cultura, sem estudo, pessoas ignorantes. Tanto que ele chegou o dedo na cara de Herodes, porque o Espírito Santo usa pessoas assim, direto. Ele foi direto e disse para Herodes: não é lícito possuir a mulher de teu irmão. Veja a maneira que ele falava. Então esses homens conversam sem rodear o toco. Fala diretamente e não usam palavras de lisonjas não. Nem palavras de camorça. Este João tinha seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Daqui dá para ver que era um homem do mato, que era um homem do campo. Só de comer gafanhotos. Agora imagine um homem deste hoje. Ele seria internado em um hospital para loucos. É o que está acontecendo hoje. As coisas do mundo é loucura para Deus. E as coisas de Deus é loucura para o homem. Comer gafanhoto. Vai comer gafanhoto hoje na frente das pessoas. Você é louco, você é doido. Mas a Bíblia fala, o porco não é aquilo que entra para dentro, mas é o que sai. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, olha a linguagem de João, totalmente sem aquelas palavras de pessoas que estudam nas faculdades. Veja, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha a linguagem dele. Porque ele fala raça de víboras? Porque é o lugar onde ele foi criado. Então ele usa este tipo de palavreado. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Vejam, direto. Ele foi direto e objetivo, sem palavras de lisonjas. Certamente este homem é barbudo, cabeludo, todo suado, parecia mais um morador de rua, né? E dava até medo de olhar para ele, eu creio. Às vezes, o dente nem escovava direito, unhas grandes, cheia de terra por baixo. Quem creria num homem deste? Hoje, as pessoas não estão crendo mais na Bíblia. E hoje, as pessoas estão olhando mais a aparência. Se você estivesse lá nesse dia, irmão, você acreditaria em João? Você creria em João Batista? Esta é uma pergunta para que você possa analisar. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Veja o palavreado, pedras.
É aquilo que ele via, pedra. Porque foi aquilo que Deus fez, é pedra, é árvore, machado. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Creio que os fariseus ficaram ali sem saber o que aquele homem estava falando. Porque homens estudados, e ele sem estudo nenhum, e ele usava a coisa natural, aquela linguagem grosseira, aquela linguagem camponesa. Deus usa este tipo de linguagem camponesa para que os mais simples possam entender. Mas o que esse homem está falando, gente? Falando de árvore. É por isso que é necessário nós estudarmos a Bíblia, porque a linguagem da Bíblia não é essa linguagem que as pessoas estudam na faculdade. Não é esta linguagem, é a linguagem da Bíblia. A Bíblia usa o natural para falar do espiritual. Essa árvore aqui, ó, na linguagem da Bíblia, árvores são pessoas que têm um comportamento contrário às Escrituras, pessoas rebeldes. Então o machado está posto à raiz das árvores, para que seja cortado e lançado ao fogo. Aqui fala do joio. Quando Jesus Cristo vier, e aquelas pessoas que são joio serão jogadas no fogo do inferno para que sejam queimadas e cortadas e lançadas no fogo. Então uma coisa simboliza a outra. A árvore é a pessoa. Machado aqui está no machado aqui é simbólico. Então se você ler a Bíblia olhando a letra mata e o espírito vivifica. E o muito estudar traz confusão e a incompreensão dificulta você entender a Bíblia. Aqui em 1 Coríntios 1, verso 27, mas Deus escolheu as coisas loucas. Veja este João Batista comendo gafanhoto. É uma coisa louca, não é? Imagine um homem deste pregando hoje. Cabeludo, barbudo, sem modos, os dentes pretos, língua amarela, descalço, parecendo mais um morador de rua. Você acha que as pessoas mais importantes dariam ouvidos a este homem? De maneira alguma. Por que Deus fez isso? É justamente para atrair a atenção daquelas pessoas mais humildes. As pessoas mais humildes. E para que ele pudesse ser ignorado por aqueles homens cultos da época. Deus fez isso de propósito. Deus esconde em simplicidade, irmãos. Ele não usou esses homens com anéis no dedo, homens importantes, homens de seminário. Deus não usou essas pessoas, e sim pessoas mais reservadas no campo delas, pessoas que viviam isolados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Veja, quem que é confundido hoje? As coisas sábias. Os homens mais importantes da época de Jesus é os que foram enganados, tanto que eles desesperaram. Gritou com Jesus: se você é o Filho de Deus, fala, homem. E Jesus Cristo eram homens que tinham a Bíblia de cor. E Jesus falava assim: vai lá, lê a Bíblia. Você não sabe a Bíblia de cor? Você não é um mestre, doutor nas Escrituras? Por que você faz uma pergunta dessa? E Pedro, João, aqueles homens simples, não teve nenhuma dificuldade. E eles não conheciam a Bíblia. Pois justamente os homens que conheciam a Bíblia de cor
mas eles tinham a letra da Bíblia, eles não tinham revelação. Eles tinham a letra. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Veja, irmão, você que pensa que esses homens famosos, grandes pregadores, que chegam em suas limousines para fazer pregações nas igrejas, que Deus está usando, veja aqui que tipo de pessoas que Deus escolhe. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, coisa fraca do mundo, para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis. Aquela pessoa que a sociedade mais despreza é a pessoa que Deus mais usa. E as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Por isso que ele faz isso. Para ninguém se gloriar perante ele. Eu posso, eu sou. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E aqui nós temos um outro exemplo aqui de Nabucodonosor, que precisava de alguém para decifrar o seu sonho. Aqui mandou chamar os magos, os astrólogos. Ele mandou chamar todas as pessoas importantes do seu reino. E nenhum puderam fazer nada. E teve que chamar Daniel. Daniel a quem Deus usava para que pudesse interpretar o sonho de Nabucodonosor. Aqui em Jeremias, Deus veio e falou com Jeremias aqui, Jeremias 1, verso 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes de Jeremias nascer, veja, não são pregadores que estudam em escolas. Aqui, antes de Jeremias nascer, já tinha dado ele por profeta. Pastor é um dom que a pessoa tem que nascer com aquele dom. Não se forma pastor. Não se ensina pastor a pregar. Não se forma pastor em escola. Pastor se nasce. Veja aqui um exemplo de pastor. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Veja. Agora veja aqui o tipo de pessoa que Deus deu por profeta. Veja aqui o que Jeremias disse. Olha o que Jeremias disse para Deus. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar. Veja a diferença. Deus não escolhe o homem pela condição do homem. Ele escolhe um homem sem condição. Sem condição. Para que ele possa usar este homem. Deus usa o homem pela condição dele. Não pela condição do estudo do homem, pela sua condição moral, pela sua condição cultural, por aquilo que tem. Porque sou uma criança, veja, uma criança. Deus deu o cargo de pregador para uma criança. Veja o tipo de pessoas que Deus usa. Deus usa quem Ele quer usar, usa criança. Porque Ele diz, vai e fala, Jeremias. Não te digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca e disse-me, Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca.
Deus é que fala, irmãos, não é o ser humano que fala. Por isso não é necessário isso que muitos pregadores fazem. Então Deus, ele usa o homem sem condição, ele dá condição para o homem, ele apanha pessoas sem condições. Apanha um funcionário experiente e coloca ele na sua empresa. Se você chamar a atenção dele, ele logo, ele fica nervoso com você. Não, eu trabalhei em tal lugar, eu sei isso, eu sei aquilo outro, eu sou profissional. Vai falar isso para um pregador famoso. Ele fala, não, eu sou doutorado, eu tenho PhD disso, tenho PhD daquilo outro. Mas pega uma pessoa, coloca uma pessoa na sua firma, uma pessoa que nunca trabalhou em lugar nenhum. Ele vai te dar muito menos problema. Aquilo que você mandar ele fazer, ele vai fazer sem questionar. Agora aqui em Reis 19, aqui nós temos um outro exemplo aqui, ó. O sucessor de Elias, que foi Eliseu. Deus mandou Elias ungir a Eliseu. Veja onde Eliseu estava. Veja se Eliseu estava em um lugar importante. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava com 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixe-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque tenho eu feito. Voltou, pois, atrás dele, tomou a junta de bois, os matou com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e deu ao povo, comeram. E então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Aqui em 1 Samuel 16, que nós vemos um outro exemplo, quando Deus mandou Samuel ungir um filho de Jessé na sua casa. Aí eles temeram, dizendo: é de paz a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou a sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel pensou, olhou um rapaz muito bem apresentável, né? Ele pensou: é esse que eu vou ungir. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, nem pela altura da sua fama. Hoje, os pregadores de hoje não ficam olhando muito fama de pregador, não. Porque eu tenho rejeitado. Veja, aquilo que Deus rejeita está rejeitado. Homem nenhum pode dar poder a homem algum. Lembra lá do governador? O governador Pôncio Pilatos disse para Jesus: será que você não vê que eu posso te libertar? Eu tenho o poder de te crucificar e de te libertar? Jesus disse: você não tem nenhum poder sobre mim. Isto não foi te dado dos céus. Veja. E aquele homem era governador, ele era uma autoridade altíssima. Quando ele falava, a água parava, mas ali ele não teve o poder de livrar Jesus da morte. Porque é Deus que dá. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. É o que está acontecendo hoje. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé
os seus 7 filhos. 7 filhos. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Veja, disse mais Samuel a Jessé: acabaram os seus mancebos? E disse ainda: falta o menor. Veja o tipo de pessoas que Deus usa. O menor. O menor. Este menor aqui representava Jesus Cristo no Antigo Testamento. O Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. Por que Davi aqui representava Jesus Cristo? Porque primeiro veio Abraão, Isaac, Jacó. Representava esses profetas da lei. E Jesus Cristo era o menor, que era Davi. Aqui, Davi representava Jesus Cristo. Era um tipo de Jesus, Davi. Então era um menor e o mais simples. Veja o que ele estava fazendo. Estava apacentando ovelhas. Parece que não tinha nem consideração nem do pai dele. O pai dele nem mandou chamar ele. Falou: ô meu filho, vem aqui, ó, que Samuel vai ungir um dos meus filhos. Ele era discriminado até pelo próprio pai. Não estava na reunião. Teve que mandar chamar Davi. Teve que mandar chamar. Estava lá, apacentando as ovelhas. É uma criança, loira, cheia de pintinhas no rosto. Era característica de Davi. Veja as pessoas que Jesus Cristo usava. Jesus não tinha nenhuma aparência, nenhuma formosura. Então, os profetas que ele usou foram homens sem aparência. O mais estudado que tinha era o apóstolo São Paulo, porém ele tirou toda aquela parte cultural de São Paulo. Ele foi tirado em 40 anos que ele aprendeu, 40 anos de estudo de teologia. Deus mandou ele para o deserto, ficou 40 anos para ele poder esquecer aquilo que ele tinha aprendido, para nascer de novo e ter uma nova escolaridade através de Jesus Cristo. Aí mandou Jessé chamar, chamou Davi. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante. Tinha um semblante assim, calmo e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. Veja, no meio de seus irmãos. Aquele que se humilhar será exaltado. Davi era humilhado, se humilhou e foi exaltado. E os outros foram envergonhados. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Veja, os irmãos de Davi passou por esta humilhação. E depois, mais na frente, passou por outra humilhação, quando apareceu o gigante Golias. Aqueles homens ficaram com medo daquele gigante. Teve medo com as suas armas, com seu poder eclesiástico, com seu poder de estudos, de conhecimento humano. Eles tinham conhecimento humano e não pôde fazer nada contra o gigante. Aí mandou chamar uma criança. Veja a humilhação que eles passaram. Mandou chamar uma criança. Uma criança veio com estilingue. Veja a preparação que Davi tinha. Veja as armas. A arma de Davi. Conhecimento de Deus. 5 pedrinhas, 5 pedras que representavam o nome de Jesus Cristo. 5. O nome Jesus tem 5 letras, então Davi pegou 5 pedrinhas para atirar no gigante. 5 pedrinhas. Aquela pedrinha que foi sentado na testa do gigante Golias
era Jesus Cristo, a pedra é Jesus Cristo. O gigante foi derrubado com uma pedrinha que representava Jesus Cristo, derrubando o gigante. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, irmãos. Vamos a lembrar do exemplo que Deus deixou para nós nas Escrituras. Vamos parar de achar que, devido a pessoa ter muita grana, porque Deus está abençoando. Leia o Salmo 73. Às vezes o dinheiro é muito mais juízo do que bênção. Continue nos seguindo, que nós estaremos passando a Bíblia pura para vocês. E eis que este homem que vos fala é uma pessoa também analfabeto. Eu tenho somente o 2º grau. E eu vou mostrar para vocês que não é necessário ter esses estudos avançados, e sim ler a Bíblia, orar e pedir a sabedoria de Jesus Cristo do alto. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Passa este vídeo para frente para as pessoas que necessitam deste vídeo, e que Deus vos abençoe.